Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre fé, mas antes de falar de fé, nós precisamos parar com a nossa rebeldia. Falar de rebeldia é interessante porque isso vai fazer a gente lembrar. Vai lembrar que nós estamos ficando rebeldes. Agora passou o final de ano, Natal, Ano Novo, passou o Carnaval. E agora a gente precisa deixar nossa rebeldia de lado. O que quer dizer essa rebeldia? Quer dizer o seguinte: nós precisamos voltar a reaproximar-se dos ensinos de Jesus, mas acima de tudo das informações que Kardec nos deixou. E aí vem a sugestão. A sugestão é a seguinte: todos nós que estamos na Casa Espírita sabemos que isso aqui foi criado, foi desenvolvido, foi codificado por Allan Kardec, lá em 1857, através de um livro chamado Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. E nós precisamos entrar nesse livro, conhecer esse livro, porque se a gente não conhecer, a gente vai ficar a encarnação inteira vindo em palestras e nós vamos avançar muito pouco em conhecimento, em entendimento, em reflexão. Porque a ideia da doutrina é fazer com que a gente seja seres pensantes, que nós tomemos iniciativas próprias, que nós possamos saber como lidar nas dificuldades, nos problemas, inclusive nas obsessões, que a gente possa aprender a lidar com situações difíceis. É para isso que a doutrina veio. Nós não podemos criar espíritas que tenham muletas, que precisam estar toda hora atrás dos espíritos para saber o que eles têm a respeito de nós, o que eles podem fazer por nós. Nós temos que tomar iniciativa, nós temos que saber como fazer, temos que saber nos conformar diante de determinados problemas, determinadas dificuldades. Tem coisas que só diz respeito a nós mesmos, não é culpa de ninguém, não parar com esse vitimismo que a gente costuma ter, e tudo é culpa de alguém, tudo alguém conspirou, tudo alguém fez, tudo alguém aconteceu. E na verdade, na maioria, 99% das vezes, o problema é nosso mesmo. Nós é que precisamos assumir as nossas fragilidades e fortalecê-las. É para isso que a doutrina veio. Então, a rebeldia é justamente nesse ponto. Se aproximar um pouquinho das leituras. Então, a sugestão é a seguinte. Olha, quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo já são pessoas que estão num outro nível, tá certo? Já estão num grau de evolução muito grande. Então, nós vamos ler o Livro dos Espíritos. Mas como é que nós vamos fazer isso se a gente detesta ler? Hoje vai sair muito olho daqui, né? Poxa vida, desse jeito, né? O problema não é que a gente detesta ler, o problema é que a gente não sabe em que direção nós devemos ler. Porque vejam, hoje com essas redes sociais, o que é que nós temos? A gente lê o dia inteiro, gente, pelo amor de Deus. Você lê e escreve o dia inteiro você lê e escreve o dia inteiro. Agora a sugestão é mínima, é quase desprezível. 5 minutos. Se a gente dedicar 5 minutos para o Livro dos Espíritos, todos os dias, inclusive sábado e domingo, feriado, daqui para frente, não dá para voltar mais para trás, mas é daqui para frente, a gente vira o Livro dos Espíritos em um ano. A gente vira ele em um ano. 5 minutos. E aí eu pergunto, nós não temos 5 minutos, meu Deus do céu, por que a gente é tão rebelde? Mas o Livro dos Espíritos é interessante, sabe por quê? Porque lá a gente não precisa ficar atento só ao que está lendo. Não estou gostando desse assunto, passa para frente. Vai para outro assunto, vai para outra coisa. Quer saber de divórcio? Vai lá perguntar para os espíritos. Vai ver o que os espíritos falam sobre o divórcio, sobre o trabalho. Vai ver o que os espíritos falam sobre uma infinidade de coisas que a gente fica em dúvida. De repente vem aquela questão para a gente não sabe como resolver. Os espíritos já resolveram faz tempo aquilo. Guerra, por exemplo. Todo mundo perguntando, né, como é que vai resolver a guerra? Os espíritos já responderam lá. Predominância do egoísmo. Já está resolvido. É isso que faz a guerra. Predominância do egoísmo. Olha só que coisa. Então, a gente tem questões que a gente vai ver aqui e falar, meu Deus, é um negócio simples. É simples. Os espíritos estão ali para nos informar, nos ajudar a pensar melhor, a decidir melhor, a viver melhor, com mais qualidade de vida, porque a gente fica batendo a cabeça à toa. Se a gente tem tudo ao nosso alcance. Vamos imaginar que a gente tem uma despensa lotada de coisa lá e fica passando fome dentro de casa. O quê? O que está faltando? A iniciativa de ir lá e fritar um ovo, sei lá, eu falei fritar um ovo, mas, sei lá, descascar uma banana, que é um negócio super difícil, né? Cozinhar um ovo, que é um negócio difícil, até eu sei fazer. Talvez não saiba fazer um bolo, um prato, alguma coisa, né?
Mas a gente passa fome por causa disso. E está tudo lá perto da gente, a gente, sabe, fica assim, sem iniciativa. E aí vem a pergunta, por que a gente não tem iniciativa? Vocês sabem por quê? Hoje nós vamos sair zoiudo daqui. Tem um monte de gente conspirando para que a gente não saia do lugar. Rode em círculos. E é o que nós estamos fazendo, às vezes há 10, 20, 30, 40 anos. Progrediu, tem recurso financeiro, tem casa, tem passeio, viagem, passeio. Maravilha. Mas e aí, moralmente, espiritualmente, avançou alguma coisa? Não avançou nada, sabe por quê? Nós estamos entretidos em coisas de menor valor. Estamos entretidos com isso. E aí vem responsabilidadezinha, orientação, vem falar de fé, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de fé. E a gente vai buscar em Kardec e dedicar 5 minutos. Olha, tem que ser igual a academia. Sabe como que é a academia? Se você falar assim, eu vou mais tarde, sabe que hora você vai? Hora nenhuma. Não é assim? A academia não é assim? Você tem que pegar e rapidamente ir lá e resolver. Aí você fala, nossa, tão fácil, já posso trocar de roupa, já posso tocar minha vida, é um negócio de 1 hora, 40 minutos, já resolvi, e eu fico postergando, protelando, não faço. A mesma coisa a leitura, 5 minutos. Vai lá, começa lá, que é Deus, vai lá, natureza divina, vai lá, não gostei desse assunto, vai seguindo. Procura alguma coisa que te interessa, 5 minutos, põe no relógio lá, 5 minutos. Faz isso. A gente não faz. E aí, vem uma questãozinha assim, umas coisas assim tão, né, tão... Problema de saúde, por exemplo, problema de saúde, ai meu, ó Deus, ó vida, ó dor, estou com esse problema de saúde, ó céus. Como é que era o nome do bichinho lá que falava isso? Tinha um bichinho que falava isso, né? E aí é o seguinte, espera um pouquinho, por que eu estou com isso? Tem abuso da minha parte? Exagerei em alguma coisa? Fiz alguma coisa que não devia? Começa a avaliar. A gente, quando tem noção das coisas, é assim, né? E Deus quis assim. Não, você que quis. Foi você que quis assim. Então a gente vai conseguindo encontrar portas para a gente abrir, para a gente avançar. Agora, quando a gente está na mais profunda ignorância, tudo emotivo, assim, né, a gente começa, as pessoas falam as coisas, começam a acreditar nas coisas, todo mundo fala, cada um fala uma coisa, né? Isso aí, mal olhado. E você foi na zona cerealista, você pôs a mão no sal grosso, pode ser isso. Umas coisas assim, um misticismo, uns negócios assim, sabe? Andou para trás. Quando eu era criança, as pessoas falavam, não pode andar para trás porque está xingando a mãe. Tem uns negócios assim, né? As criançadas nem sabiam como é que se comportavam, umas coisas, umas bobagens. E a gente entra nessas bobagens, nessas coisas. Então, aproximar, deixar a rebeldia de lado, aproximar-se um pouquinho mais de Kardec. Só um pouquinho, não precisa ser muito, só um pouquinho. 5 minutos, o Livro dos Espíritos. Eu não tenho esse livro. E você tem celular? Porque esse livro está de graça na internet, em qualquer lugar que você quiser, aí tem de graça. Não é, dona Alva? Eu quero num papel. Aqui é quase de graça, se bobear até dão de graça para você. E se você me pedir com seriedade, eu também trago de graça para você, se quiser. Então, sabe, é só tomar um pouquinho de iniciativa, assim. Sabe aquela coisa de você dar um passinho para frente? É isso que a gente precisa. Começou o ano, né? Hoje é o primeiro dia do ano? Não é o primeiro dia do ano hoje? Começou o ano. Então, não é assim que a gente, aqui pelo menos a gente percebe que parece que agora que as coisas estão começando a movimentar, mas começou o ano, então vamos começar com iniciativa nova, coisas novas, vamos pensar nisso. Vamos pensar nessa direção. 5 minutinhos, vocês vão ver o quanto isso pode ser valioso para a gente. A gente vai tomar o passo com outra disposição. A gente vai sair daqui com outra disposição, vai vir para cá com outra disposição. A gente vai querer pôr as mãos para funcionar em outras disposições. É uma coisa assim, é impressionante. Quando a gente começa a mudar a ideia, começa a pensar e entender para onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos, por que das dificuldades, por que dos problemas, por que dos conflitos.
A vida fica tão mais simples, assim, fica tão simples. Aí o fulano fala, eu vou embora. Você fala, nossa, mas por que você vai embora? Tá tranquilo, sabe? Ah, pelo amor de Deus, quer acabar com a minha vida. Não, quer ir embora, quer ser feliz, vai. Fica simples. As coisas ficam mais simples. Na rua, por exemplo, se preocupar com o carro do outro, que não deu a seta, que virou, passou em cima da guia, parou em cima da faixa. A gente perde tanta coisa com isso, tanto tempo, tanto nervosismo assim, à toa. Porque não respeitou o banco do passageiro especial, aí a gente fica nervoso. Aconteceu comigo isso. Fui pegar o metrô, o homem falou assim, o senhor pode me mostrar seu documento? Eu falei, nossa, meu Deus, quanta honra. Ele não está acreditando que eu tenho 60. Aí peguei, não precisa não, pode ir. Mas foi só por 5 minutos, porque foi só entrar no trem, a senhora me levantou, por favor, senhor, sente aqui. Eu falei, acabou comigo agora. Olha só. Que a gente percebe que o tempo está passando. Não é mesmo? Né? Então, mas é tão simples também, né? Olha, eu vou contar um segredo, viu? As mulheres vão até parar de pintar o cabelo. Opa! É sinal que você não está lendo o livro do Espírito todo dia, porque se você estivesse lendo, você não estaria pintando o cabelo. Mexer com as mulheres agora, já as bravas, né? Então, fé é certeza, é vontade de querer, é convicção, é conhecimento, tudo isso é fé. Conhecimento dá pra gente uma diretriz tão sagrada, tão positiva, tão boa. Quando a gente não sabe alguma coisa, assim, sabe, tipo assim, como que as coisas acontecem, como que as coisas se realizam, não é? Então você tem um carro, por exemplo, você não tem noção nenhuma de como que é, da onde que vem a gasolina, como que entra a gasolina. Você não tem noção nenhuma quando fura um pneu, você não sabe nada. E aí é um martírio, porque a pessoa fica ali vendida, não sabe o que fazer. Fica nervosa, fica aborrecida. Às vezes é uma coisa simples, uma bobagem, muitas vezes. Em casa, não fala uma lâmpada, porque uma lâmpada não dá nem para fazer comparação, mas, sei lá, precisa trocar alguma coisinha, sei lá, trocar um chuveiro. Se a gente tem uma ideia de como funciona aquilo, de como que a gente pode fazer aquilo, é tão mais simples, tão mais fácil. Então, isso liberta a gente, o conhecimento liberta. Então, muitos assuntos de fé vão deixar de ser assuntos de fé, porque para a gente era uma espécie de misticismo isso. E na verdade não é. Nós temos uma vida normal, vivemos como as pessoas vivem no nosso tempo. Isso é o que nós temos que fazer. Tem que viver isolado da sociedade, ajoelhado no milho, dia e noite e dia. Que isso? Nós temos que viver, conhecer, saber das coisas, como que as coisas funcionam. Então isso dá pra gente uma força muito grande. De vez em quando, se possível, visitar aí alguém no hospital pra gente ver como é que é lá a rotina de um hospital, de uma pessoa internada. Sabe, a gente tira da gente tanta minhoca na cabeça da gente, tanta coisa. Pegar um trem. Pega um trem, sei lá. Aqui pega Pirituba, deixa eu ver. Pirituba, né? Pirituba. Eu outro dia desci na Vila Clarice e falei, nossa, parece que eu estou no interior, né? Porque é uma estaçãozinha pequenininha, assim, né? Tão bonitinha. Eu falei, nossa, que bonitinho. Aí desci no Jaraguá, falei, nossa, parece outro do interior também, que tem que passar no meio da linha, assim. Você estava passeando? Eu desci errado. Aí você anda, vê como é que as pessoas andam no trem. Tem pessoas que tiram base da vida só com reportagem de televisão. Meu Deus, a pessoa não vive. Estão roubando muito celular no trem, no metrô, morre muita gente não sei aonde, o trânsito lascado, encheu de água, perdeu não sei quantos carros. Aí a pessoa fala, de jeito nenhum vou sair. Não sai nem com a bolsa, meu Deus do céu. É um negócio assim, um medo, né? Um negócio tremendo, um negócio... A pessoa vive encarcerada no medo. Abre a porta de casa, tem medo. Sai de casa, tem medo. Pega uma condução, tem medo. Aliás, nem pega, né? Pede para alguém levar e chama aqueles carros, aquelas coisas. Tem medo de se relacionar com as outras pessoas. Então, se a gente vai devagarzinho convivendo, isso vai nos fortalecendo a nossa forma de viver, a nossa forma de ser.
Vejam, em casa, por exemplo, a dona de casa tem medo de lidar com a faca, por exemplo, já, de cortar um pão, de usar a faca para fazer alguma coisa. Ela sabe como usar aquilo, não é? Agora, dá na mão de uma criança. A eletricidade, por exemplo. Deixa a criança sozinha lá. Põe um dedão aí no fio aí. Ela não sabe como lidar com aquilo. Ela vai aprender as duras penas. Mas conforme ela vai observando, vai vendo, vai sendo educada, ela vai conhecendo. E isso vai evitando. Mas não raras vezes, todos nós já beliscamos a mão numa faca. Óbvio que sim. Não é? Todos nós. Isso não significa que nós não podemos ter faca em casa. Tá certo? Então, essas coisas vão fazendo com que a gente possa fortalecer o ânimo em nós para vivermos melhor. Então, às vezes a pessoa passa um estresse, fica o dia inteiro com aquele estresse, à noite não consegue dormir. Porque viveu lá um estresse, alguma coisa, sei lá, marcou muito forte nela. Ela espera muito das pessoas. Você vai numa loja, quer que o atendente estenda o tapete vermelho, sim senhora, pode sentar-se aqui, traz a cadeirinha para ela sentar. Aí traz aquele monte de coisa para ela ver. Eu penso que é assim, na loja. No Brás, por exemplo. A senhora já foi no Brás? Bom. Então, espera demais, sabe? Assim, aí fica chateado porque não tratou bem, tratou mal, não olhou nem pra cara. Fica assim. Vai no banco, fica chateado porque nem olharam pra sua cara no banco. Fizeram de pouco caso com as suas coisas, com a sua conta, com a sua reclamação. Não estavam nem aí pra isso. Fica, sabe, assim. Porque começa a achar que é o centro do mundo, do universo. Tudo tem que girar em torno da gente, assim, sabe? Então, conforme a gente vai fortalecendo o nosso entendimento, o nosso conhecimento, consequentemente a nossa fé, a gente vai dando menos importância para as coisas que não têm importância. Sabe? Cada vez menos, assim. E a gente mesmo, como tem um pouquinho, já tem neto, adolescente, por exemplo, olha as coisas que os netos adolescentes fazem pra gente. Se fosse o nosso filho 20, 30 anos atrás, a gente arrebentava ele no pau. Não era assim? Chega em casa e não olha pra nossa cara, aí sei lá, fica só no celular, não cumprimenta ninguém, se isola. Se fosse os nossos filhos há 20, 30 anos, hoje a gente nem liga, deixa ele, tá se divertindo. A gente nem liga para essas coisas mais, assim, sabe? Como a gente ligava tão forte antigamente. Essas coisas assim, fulano falou, ciclano beltrano. A gente já tem certeza do que nós somos, do que nós queremos, a gente já tem certeza disso. Então não tem mais essa coisa, sabe? Aí você pensa, meu Deus, joguei tanto tempo fora, umas bobagens, né? Fofoca de vizinhança, aquelas confusão de vizinho, aquelas coisas. A gente nem tem tempo nem para ver isso mais, tem outras coisas para fazer, meu Deus do céu. Se ocupa com coisas mais edificantes. Quando a gente tem a fé fortalecida, a gente não fica procurando bobagem para se ocupar. Até os videozinhos de internet lá, vem umas bobagens e fala, não quero ver isso, esse também não. Aí só quando tem alguma coisa que é muito legal, aí você quer ver, mas você já começa a dispensar um monte de bobagem que você... você está afim de dar risada, tudo bem, aí você vê lá uma outra coisa, mas tem hora que você não quer ver aquilo, você quer ver coisa que te acrescente alguma coisa. Vai assistir um filme, ficar 2 horas assistindo, uma misericórdia, 2 horas, acabou o filme, você nem entendeu, acabou no meio, sabe aqueles filmes que acabam e você não entende como é que acaba e tal, nem sei, uns filmes meio lunáticos assim, que você tem que descobrir como é que vai ser o final, o que o cara foi fazer, aonde que ele foi, o que ele fez, sabe, umas coisas assim, você fala... 2 horas assistindo isso. A gente já, veja, quando a gente já procura alguma coisa mais indicada, uma coisa assim mais, um pouco melhor, porque a gente já quer coisas diferentes. Conforme a gente vai conhecendo, a gente vai crescendo, a gente já quer coisas diferentes. Então, quando criança, a gente escolhe uma coisa. Quando adolescente, escolhe outras coisas. Quando adulto, escolhe outras coisas. Quando maduro, já é totalmente diferente. Aí você pensa assim, nossa, se eu tivesse usado isso aqui há 40, 50, 60 anos atrás, eu teria dado um salto, né? Teria passado muito melhor as coisas que eu passei e dei tanta importância sem nenhuma importância. Então, devagarzinho a gente vai entendendo que é preciso a gente trazer para dentro de nós esse entendimento, despertar em nós. Nós conhecemos já muita coisa,
temos uma trajetória muito antiga, de muitos séculos. Então é devagarzinho ir desentranhando aquilo, sabe? Aquela coisa, mais tranquilidade, mais paciência. Você vê como é bom você lidar com uma pessoa equilibrada, por exemplo. Como é bom você ver uma pessoa equilibrada lidando com uma situação difícil. A gente fica assim, nossa, a pessoa manteve o equilíbrio, sabe? Não entrou num processo de desequilíbrio forte, pesado. Soube se manter equilibrada, resolveu uma situação que poderia ser tão ruim. Às vezes tendo um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma. Vai resolver problemas financeiros, qualquer outras coisas. Tem lá o equilíbrio de entender que aquela pessoa representa uma grande corporação, que ela não pode fazer muita coisa, que a gente tem que esperar, que a gente tem que chegar aí no outro dia, voltar quando ele pede, sabe? A gente vai começar a entender isso. Mas depois que a gente tem um sentimento muito fortalecido em nós, a fé é muito robusta em nós, aquela que transporta montanhas, aquela que pega um carrinho e vai carregando e vai tirando, trocando de lugar, né? Uma vez eu inventei de trocar uma montanha que tinha na porta da minha casa lá, e não era muito grande, olha, desse tamanho assim. Falei, pode deixar, mãe, que o domingo eu vou tirar essa terra daí da porta, para a gente fazer a garagem. Eu fiquei o domingo inteirinho arrancando aquela terra lá e não acabava nunca. Eu falei, misericórdia, meu Deus do céu, era um negócio, né? Tinha que ter muita fé. Eu não tinha muita fé, mas eu tive que terminar, senão ia passar vergonha com a minha mãe. Eu tive que terminar, né? Acabei morto, fiquei 3 dias quase morto, tão cansado que eu fiquei para tirar um morrinho de nada. Então, essa fé é aquela que continua, que persevera, aquela que tem certeza, sabe, certeza assim, de chegar, certeza que vai acontecer, essa certeza que vai dar tudo certo, aquela mesma fé que a gente tinha, que os nossos pais tinham na gente quando a gente saía à noite, fim de semana, sabe, aquela que a gente perdia o último ônibus, e aí o outro só vinha 4, 5 horas da manhã, né? Imagine a fé da nossa mãe. Olha, nem telefone a gente tinha. Pensem nisso, não é? Para ter um telefone tinha que ter muito dinheiro na época, né? A gente não tinha nem telefone. E a mãe sossegadona lá chegava, às vezes ela estava acordada, às vezes não, mas imagine a fé dela. A mesma fé que a gente tem hoje nos nossos filhos, né? Que a cada 5 minutos ele tem que falar onde ele está, com quem ele está, tirar foto, mandar filme, não é? E aí perguntar que hora que ele vai vir, a hora que vai buscar, a hora que vai trazer, o que vai fazer. É essa mesma fé que a gente tem hoje, meu Deus do céu. E aí o telefone dele acaba a bateria, aí a nossa fé vai pro ralo, né? Porque a gente já fica imaginando que talvez tenha que ir procurar ele nos hospitais, no necrotério, sei lá onde, a cabeça da gente, olha o tamanho da nossa fé. Olha como é que nós temos uma fé que remove montanhas, né? Primeiras coisas que a gente pensa é essa. O cara deu lá um perdidinho, pronto, aconteceu alguma coisa, não é possível, porque ele nunca ficou sem comunicar-se. Nunca ficou. Aí chega em casa, acabou a bateria, mãe. Vai dormir sossegadão e você fica 3 dias dissolvendo aquilo, né? Então, fortalecer a fé nesse sentido. Já ouviram aquela história de que coisa ruim, as notícias correm muito rápido, né? Correm muito rápido. Mas eu não sei por que a gente não acredita nisso, né? Não acredita, porque tá tudo bem, tudo calmo, tudo tranquilo, a noite promete te dar uma bela noite de sono. E a gente não consegue dormir, porque o bicho está na rua. Olha, como é que é? Esses dias eu acordei 3 horas da manhã, estava com uma fobia dentro de um sonho, uma fobia. Acordei, falei, melhor ficar acordado, porque esse sonho não está indo muito bem para mim, não. Aí fiquei acordadão lá. O que eu descubro às 3 horas da manhã? O menor de 19 anos, deitadão lá, assistindo filme, comendo miojo, 3 horas da manhã. Falei, mas é muito tarde, vai dormir. Ele levanta e vai dormir. Desliga a televisão e vai dormir. Aí eu pego e sento onde ele estava. Eu queria que ele saísse, que era para me sentar, lógico. Aí daqui a pouco vem minha cunhada especial para ver o que está acontecendo. Ela olha lá, como ela só me vê, ela vai lá, não interessa, eu vou dormir. Isso aí não tem interesse, então foi dormir. Daqui 5 minutos entra o outro pela porta, fala, a casa inteira está acordada às 3 horas da manhã, pelo amor de Deus, o que é isso? Então devagarzinho a gente vai entendendo que é preciso confiar. Olha,
nós estamos na Terra pela primeira vez e tem uma coisa que é perfeita. As leis do Criador funcionam perfeitamente. Agora, isso não é muito consolador, viu, gente? A gente só recebe aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente merece. Não tem jeito. Você tenta evitar de um lado, de outro, põe tranca na porta, põe cadeado, põe não sei o quê, mas uma hora você tem que sair, uma hora você tem que entrar, não tem jeito, sabe? Sabe uma coisa que não tem jeito? Se a gente tiver compromisso, não tem jeito. Mas aí alguém fala assim, mas meu Deus do céu, e se eu não quiser passar por isso, o que eu tenho que fazer? Eu não posso evitar? Você pode evitar, sabe como? Revertendo o mal que você fez por um bem. É assim que funciona. Quanto mais bem a gente fizer, mais mal a gente apaga do nosso passado. É assim que funciona. Então, às vezes, você está fadado a ter um grave problema, um acidente muito grave, e você persevera no bem, reconhece essa necessidade, vai espontaneamente, fortalece a sua fé. Você pode até ter o mesmo acidente, mas não com a mesma gravidade. Você tem um problema grave que você tem que passar de saúde, você pode até ter um problema de saúde, mas não com a total gravidade que você deveria passar. Então, isso vai devagarzinho mostrando pra gente que nós não estamos aqui largados assim, sabe, Deus dará assim, cada um por si. Nós não estamos assim. Nós somos monitorados, nós temos fichas. No mundo espiritual nós temos fichas. Ele sabe, conhece a nossa ficha de cor, muitos dos que nos acompanham. Não só os nossos benfeitores, mas também os nossos malfeitores espirituais. Eles nos conhecem e sabem onde estão as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Aproveitam disso na gente. Joga lá um pozinho de preguiça na gente, aí a gente fica, né? Aquela preguiça, dias e dias a fio, o ostracismo mental, a gente não quer pensar, não quer ler alguma coisa, não quer sair de um lugar. Eles aproveitam disso, justamente para atrasar a nossa caminhada, atrasar o nosso caminho, a nossa vida, a nossa direção. Justamente para isso. Então, se a gente consegue se ativar um pouquinho no bem, se a gente consegue fazer algo por alguém, que pode ser qualquer coisa, não precisa ser exatamente essa ou aquela coisa, não é assim que funciona. Mas estar à disposição do bem, sabe o que é estar à disposição do bem? Então é isso que nós precisamos, porque na maioria das vezes nós estamos à disposição do mal, normalmente nós estamos à disposição do mal. Aí você passa ontem eu passei aqui na Anhanguera, chegando lá na frente, tinha um carro virado lá, todo mundo passa devagarzinho, fiquei pensando, mas o que as pessoas passam pensando? O que será que cada um está pensando, né? Aí você pensa assim, eu acho que eles estão pensando assim, vamos ver se o cara está para fora do carro, no chão estendido, se tem um lençol de alumínio cobrindo ele. Ele está disposto para isso. É difícil a gente pensar assim, nossa, já foi socorrido, que Deus ajude, que essas pessoas que estão envolvidas, às vezes possam estar em condições boas, positivas, possam receber uma boa assistência. É difícil a gente pensar assim. Sei lá, alguma coisa que acontece na vizinhança, a gente abre a janela lá para ver, a gente quer ver o circo pegar fogo, não quer criar uma harmonia para aquela pessoa, não quer emitir uma vibração de harmonia, de paz, de calma, de paciência, para aquelas pessoas se equilibrarem e saírem daquele problema. Então nós estamos sempre dispostos a isso. Por que a nossa televisão só nos focaliza coisas infelizes? É justamente porque a gente adora ver isso. A gente adora, liga lá, quer ver toda essa confusão que teve no dia. Eu não sei porque é um negócio meio mórbido, né? Porque eles falam, depois fica com medo de fazer as coisas. Nossa, você faz palestra em Itaquaquecetuba. Meu Deus do céu, lá é muito longe, é tudo escuro e perigoso. Não pode ficar tranquilo, eu não estou afim de cometer nenhum crime, estou sossegado. Pode deixar, não tem problema, não vai acontecer nada. Aí você vai, aquele mundo de gente, pessoas trabalhadoras. Aí você vê, poxa, às vezes a pessoa ficou num balcão, de pé o dia inteiro, e tem toda aquela situação difícil. A maioria dessas estações, aqui mesmo, a Clarice, Jaraguá, a maioria dessas não tem escada rolante. Tem as estações mais glamourosas, mas essas não tem. Aí o camarada desce lá, sobe 2, 3 andares de escada rolante, desce 2, 3 andares de escada física, né, fixa, para chegar em casa, ainda pega um ônibus para ir para casa, um ônibus que custa um absurdo, né, um negócio assim que você pensa, meu Deus, como é que pode custar R$6 um ônibus numa cidadezinha dessa, que anda, sei lá, 10, 15 pontos,
Então, sabe, a gente não conhece, não entende, não sabe. Então, essas pessoas passam dificuldades, sofrimentos. Sabe? Tem malfeitor, tem gente mal intencionada, tem, em todo lugar tem. Todos os lugares tem. Diz que até em Brasília tem, né? Diz que teve uns caminhões lá removendo os pneus lá, tirou todos os malfeitores de lá. Aqueles que ficam na água. Mas por que não fizeram isso durante o ano, meu Deus do céu? Vai fazer agora. Mais de, sei lá, 1 milhão de pessoas infectadas. Não sei, parece que a gente não consegue pensar um pouquinho na frente. Não tem alguém que pensa um pouquinho na frente, né? Época de calor, acúmulo de água, chuva, né? Não tem alguém. Todos os anos acontece isso, não tem alguém que está sempre à frente para pensar, vamos começar a preservar, prevenir antes, né? Enfim, a gente precisa entender, conhecer. Até porque também tem um detalhe, mesmo a questão do mosquitinho, eu particularmente tenho uma teoria que é assim, quando a gente tem um X nas costas, não tem jeito. O bicho vem para cima de nós. Ele vem para cima de nós. Tem histórias assim, interessantíssimas, de pessoas que picou a perna inteirinha, a pessoa está toda mordida de pernilongo. A esposa levou uma mordida e era o bicho. Olha só. Não é interessante isso? Porque tem um X nas costas. Se não tem um X nas costas, vem tudo quanto é coisa para você, mas não é aquele específico. Não vem. Então vejam como que funciona, né? É claro que tem um monitoramento para isso. Vamos deitar o cara por uns dias, porque ele está muito, muito rebelde. Aí o bichinho vai lá e dá uma mordidinha. Outra história interessante, uma senhora tem um problema grave na perna, fez operação de quadril, essas coisas. Ela falou, engraçado, eu estava viajando no Natal, e o meu amigo parou o carro no posto de gasolina, desceu lá para limpar os vidros e tal. Você acredita que veio uma abelha, entrou dentro do carro e foi direto na minha cirurgia e me mordeu lá. Eu falei, misericórdia. Eu falei, mas e depois? Ele falou, eu não sei, bom, o bicho morreu lá, mas... Falei, será que essa abelha não veio socorrer a senhora? Porque se ela deu uma mordida bem onde ela precisava, né? De repente, eu falei, não é impressionante uma coisa dessa? Não é impressionante? É impressionante. Então, nós somos monitorados e os nossos benfeitores sabem o que nós precisamos. Mas a gente precisa aceitar. Se a gente aceitar com calma, com tranquilidade, as coisas ficam mais fáceis. Veja os nossos filhos. Veja como é interessante. São pequenos, eles pedem as coisas pra gente. Brinquedos. Hoje em dia já não é tanto como antigamente, né? Mas eu me lembro, por exemplo, queria uma bicicleta, por exemplo. Aí a pessoa morava na porta de uma avenida lá, perigosíssima. Aí o pai ficava enrolando para não dar a bicicleta, porque ele não podia. Ele falava pro pai assim, não, pai, só vou andar dentro de casa. Não é assim? Mas a gente já sabia que ele não ia andar dentro de casa, óbvio. Então ficava enrolando, postergando, né? Ia na casa do primo, andava na bicicleta do primo e tal, ia enrolando, porque sabe que uma bobeadinha que a gente desse, ele ia para a rua com a bicicleta, obviamente. Então ele não podia ir aqui, naquele momento. Então o nosso Pai, nosso Criador, sabe que tem coisa que por mais que a gente queira, por mais que a gente peça, por mais que a gente tenha convicções, a gente não pode ter. Saúde, por exemplo. Vocês acham que se a gente tivesse a saúde perfeita, a gente estaria aqui? Difícil, né? Difícil. Ainda mais hoje, não estaria terminando ia estar viajando ainda, né, dona Aura? Se tivesse todo mundo bem de saúde aqui, né? Mas sempre tem um espinetãozinho nos cutucando, né? Então, porque nós precisamos disso. Isso nos chama a atenção. Às vezes é um motivador para a gente, um motivador para empurrar a gente para frente. Um problema de saúde muitas vezes é isso. Na maioria das vezes é isso. Vocês acordam muito cedo quando não precisam fazer nada? Não tem motivação para acordar muito cedo. Agora você tem que pegar o ônibus, tem que ir para o emprego, tem que fazer. Aí você faz força para acordar, para não perder a hora, para pegar as coisas na hora certa, fazer e acontecer. Então tem sempre um motivador, né? Então, muitas vezes, a doença é a motivação para a gente ingressar na vida espiritual, na espiritualidade, no entendimento, no conhecimento, na religiosidade. Quantas pessoas começam a fazer prece, né? Começam a pensar mais em espiritualidade depois que está com problema de saúde, na hora que está com problema de saúde.
no momento que está vivendo um drama, uma dificuldade, um problema emocional, financeiro muitas vezes. Acho que os espíritos vão vir aqui, vão dar os números da loteria pra gente. Lá no livro dos espíritos tem, viu, o número das loterias, né? Se quiser pegar lá, é só ir lá procurar, vocês vão achar, ele dá o número da loteria lá. Ué, mas tá escondido, né? São 919 perguntas. Se você escolher lá 5, combinação daquela lá, pode ser que seja a que você precisa, né? Então é um motivador para a gente avançar para as coisas espirituais, porque quando nós estamos bem, saúde boa, família boa, dinheiro no bolso, a gente está pensando em viajar, em passear. Casa espírita não, deixa para semana que vem, mês que vem, ano que vem, no século que vem. A gente fica pensando nisso. A gente se dá até o luxo de ir nessas redes sociais e falar que a gente é ateu, não acredita em nada. Acreditar por quê? Tá cheio com os bolsos cheios de grana, acreditar. Por que que adianta, né? Não precisa acreditar em nada, não é mesmo? Só na hora que o bicho pegar, aí sim a gente vai ter que voltar lá e falar, não, agora eu acredito sim, porque o negócio é feio. Jean Manzon e... Ai, meu Deus do céu, como é o nome do outro? Daniel Filho? Não. Ai, meu Deus do céu. Tem 2 repórteres que foram fazer uma reportagem com o Chico. E aí chegaram lá, eles inventaram uma história, diz que eram repórteres franceses, que eles queriam levar as informações do Chico para a França. E aí fizeram o Chico aprontar cada uma, tirar foto sanitário, fotos esquisitas. E aí eles disseram assim, o Chico Xavier era uma fraude. Colocaram na revista O Cruzeiro isso aí, né? E aí ficaram todos felizes, enganaram o Chico, falaram que era uma pessoa e eles eram outras pessoas, né? Ficaram todos felizes. O Chico ficou aborrecido, tudo, né? Só que, quando eles foram embora, o Chico ofereceu 2 livros, né? E fez uma dedicatória para eles, fechou o livrinho, deu para eles a dedicatória, né? E aí estão todos pimpão, né? Saiu na reportagem lá, acabando com a vida do Chico na revista O Cruzeiro, que à época era uma revista de grande renome. E aí, quando um deles resolve abrir o livro e ver o que era e tal, né? E aí vem escrito assim, caro irmão Jean Manzon, com os cumprimentos de Emmanuel. Ele quase caiu de costas. Aí depois ligou para o outro amigo dele e falou, você abriu o livro? Não abriu. Então abre aí para você ver. Aí estava escrito o nome do cara certinho lá, com os cumprimentos do nosso Emmanuel. Ele ficou tão traumatizado com isso, tão traumatizado, que ele nunca mais mexeu com nada religioso, especialmente a respeito da doutrina espírita, e muito menos com o Chico. Então, uma lição, né, que a gente pensa que a gente está aqui, que as coisas acontecem, que a gente pode fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, mas no fundo, nós somos seres espirituais, somos espíritos imortais, somos filhos do Criador, e todos nós temos objetivos muito sérios aqui na Terra. Se a gente conseguir acertar o ponto, acertar o eixo direitinho antes da gente desencarnar, é muito capaz que a gente saia daqui, talvez nem precise voltar mais, né? Talvez nem precise. Mas para isso é preciso, assim, bastante atenção. Então, uma das formas da gente atentar é com essa leiturinha aí que eu deixo para vocês, o Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Ninguém aguenta tanta ladainha, misericórdia, 1 hora falando aqui que ninguém aguenta, né? Tá bom? Chega. Não, Continua? Tá bom, chega, né? Então é isso aí. Continuem vindo a semana que vem. Tem pessoas